Muito bem, Lalinha e Chuquinha. Agora nós vamos então para a terceira parte da missa, que é a liturgia eucarística, a parte mais importante, né, da missa. Olha só, que coisa boa, né? E agora vocês, né, têm que prestar mais atenção ainda, porque vocês estão se preparando para receber a primeira, né, Eucaristia, a primeira comunhão, né? A primeira comunhão, olha só que bonito. Então vamos lá então. A gente inicia a liturgia eucarística com o ofertório. Aí tem aquela musiquinha que nos ajuda a rezar. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Aí, Juquinha, Lalinha, nesse momento a gente leva a nossa oferta material, né? Talvez aquela nossa moedinha, né? Mas o que Deus mais quer, o mais importante é aquele nosso coraçãozinho que a gente oferta diante do altar, onde está sendo ali preparado, né? Preparado as oferendas. Aí o povo então sai do seu lugar, né? Para colocar a oferenda, né? Ali a sua oferta material e colocar-se diante do altar do Senhor. Tem uma curiosidade muito legal aqui, Joaquim Larinha. Antigamente, porque você sabe que as pessoas, né, os nossos primeiros cristãos, desde sempre celebravam a Eucaristia, né, desde a partida de Nosso Senhor. Né? Ele diz, fazer isto em memória de mim. Então, os cristãos sempre celebravam a Eucaristia, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, né? E então, nesse momento do ofertório, muitos levavam, né, os seus frutos da colheita. Né? Ah, se eu plantasse o arroz, eu levava o arroz. Se eu tivesse cuidando de porcos, eu levava, então, quem sabe, ali o meu porquinho. Então, nesse momento, o padre colhia, ele pegava ali, então, nesse momento, todas as oferendas, aquilo que o povo trazia, né, que era para o sustento também de toda a comunidade. Né? Interessante, Padre. Exatamente. E aí, nesse momento, né, aí o padre, lá no altar, ele faz muitas coisas. Né? Ele apresenta o pão, né, e faz uma oração ali na apresentação do pão. Depois pega o cálice com vinho, faz também uma oração, né? E depois ele coloca uma gotinha de água no vinho. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, vocês já pensaram naquele momento? Porque tem duas vasilhinhas que os coroinhas geralmente levam para o padre. Uma é com vinho e outra é com água, que a gente chama de galhetas. Né? Aí o padre coloca uma gotinha de água no vinho. Pra quê, Padre? Então, os judeus geralmente tomavam vinho com água, né? Mas isso tem um simbolismo muito bonito. Por quê? Quando a gente coloca uma gotinha de água no vinho, o que acontece com a gotinha de água? Ela some. Ela some no quê? No vinho. No vinho. Então, a água, ela adquire a cor e o sabor do vinho. Então não é mais a água, né? E assim, a gente, quando participa da Eucaristia, todos nós também somos transformados em Cristo. Então, nós adquirimos a cor, né, e o sabor de Cristo, por assim dizer. Né? Nós somos transformados em Cristo. Assim como a água é transformada, né? Não é mais água, mas ela está ali contida no vinho. Olha que bonito. Muito lindo, Padre. Muito bonito mesmo, né? E a nossa humanidade em Jesus, né? E aí depois o padre lava as mãos. Lembra que eu falei do ofertório? Sim. Que trazia galinha, que trazia porquinho. Então, aí nesse momento o padre lava a mão. Mas aí ele lava com um novo simbolismo. Não é porque pegou no porquinho, porque pegou na galinha.
Ah, é? Não é porque pegou no porquinho. É por quê? É porque ele ali está pedindo ao Senhor: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Ah, sim. Aí é uma outra oração que a gente faz, né? E aí depois a gente diz, né? O padre vai lá para o altar e diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Aí a gente diz: recebei, Senhor, esse nosso sacrifício. Aí a gente faz aquela oração. E depois o padre faz a oração sobre as oferendas, né? Pedindo ao Senhor que santifique essas oferendas, né? Abençoe essas oferendas. E aí depois a gente reza o prefácio. Olha só esse nome, né? Prefácio. Né? Não sei se vocês já leram muitos livrinhos, não leram? Eu já, pá. Então, lá na introduçãozinha tem um chamado prefácio, que é a introdução. Olha só, então o prefácio está introduzindo a oração eucarística. Aí a gente diz, o padre: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Aí o padre faz essa oração, né, introduzindo a oração eucarística. Aí a gente vai depois rezar algumas das orações eucarísticas, que são várias, né, que vocês sabem. Tem até orações eucarísticas para as crianças. Sério, Matheus? Sério, sério. Tem até as orações eucarísticas próprias para vocês. Viu, Juquinha, tanto que nós somos importantes? Pois é, Maria, eu tô vendo isso aí. Aí depois disso, aí a gente vai rezar o santo, né? Aí a gente vai cantar, né, aclamando aquele que é santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. E depois a gente ter cantado o santo lá em Juquinha, então o padre ele pede o Espírito Santo que possa santificar aquelas oferendas que são apresentadas ao Pai, né? As oferendas ali do próprio Jesus, né? Aí santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nesse momento todos se ajoelham. E ajoelhar quer dizer, nós estamos diante de um mistério tremendo, de um mistério fascinante. Ali é um milagre que se apresenta diante de nós, né? E aí quando o padre, então, estando para ser entregue, né, para os seus discípulos, ele então toma o pão, dá graças, né, e diz, né, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Né? E aí então, ali, todos, né, já ajoelhados, o padre ergue Jesus Eucaristia, que não é mais pão, é o próprio Jesus, né? E aí a gente adora. E depois disso, então, o padre diz, né? Estando para ser entregue, ele tomou o cálice, deu graças, né? E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aí o padre então ergue o cálice, não mais com vinho, mas com o sangue de Jesus. E aí a gente adora. E aí, depois da adoração, o padre coloca, né, sobre o altar, e então a gente, né, reza junto o eis o mistério da fé. Né? Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E ali é Jesus que já está diante de nós.
né? No seu corpo e no seu sangue, em alma e divindade. Olha só, é Jesus que está diante de nós, é Jesus entre nós. E aí depois disso, depois do momento da consagração, aí o padre vai fazer algumas orações, rezando pela igreja, rezando pelo Papa, rezando. Qual que é o nosso Papa, Juquinha? É o Papa Francisco. Lalinha, e o nosso bispo? É o Dom Giovanni. Dom Giovanni. Aí o padre, então, junto toda a comunidade reza pedindo pela igreja. Aí a gente reza pelos nossos fiéis defuntos, ou seja, né, por algum parente, por algum amigo que já está em Jesus, já está na glória, já está no céu, né? Então a gente reza também por eles, né? E reza nessas intenções todas, né?